Olá, queridos alunos! Vamos falar hoje a nossa aula introdutória sobre secretaria escolar e suas características. Então eu pergunto, como é que você está hoje, para que a gente possa discutir, interagir, socializar essas informações e ser absorvida da melhor forma possível. Eu, professora Fabiana Pinto, sou formada em Pedagogia, com especialização em tutoria EAD. Tive experiência também em tutoria presencial e agora estou com vocês com esse módulo de secretaria escolar para que possamos dividir esse conhecimento, né? Então eu pergunto, como é que está você? Porque tudo vai depender de como você se apresenta hoje. Tudo bem com você? Como é que você está aberto a colher essas informações, assimilar essas informações e colocar da melhor forma possível para que esse aprendizagem seja de uma forma reflexiva, de uma forma gostosa, prazerosa, porque tem que nos dar prazer, né? A forma que nós estamos aprendendo ou assimilando essas informações, ela tem que ser de uma forma envolvente. Então eu convido você a estudar conosco agora o módulo Secretaria Escolar e suas características nessa aula introdutória. Vamos na tela? Então eu pergunto, que secretário você quer ser? Será que esse secretário bem animado, disposto, porque a secretaria ela tem uma apresentação logo no início, né, da instituição escolar, então a forma que você aborda, ela vai contar muito para entrar na instituição ou não fazer parte dessa instituição. Então, quem é você enquanto secretário? Vamos fazer uma reflexão de como você se apresenta com essas características, né? Então, será que é essa característica que você apresenta? Ou, digamos, essa características assim, um pouco assustado não, essa daí tem cara de bravo, né? Então, será que tá bravo, chateado, trazendo os problemas de casa, os problemas financeiros para o seu ambiente de trabalho? Então, como é que você está apresentando a sua instituição? Lembre-se, você é o cartaz da instituição, você está recebendo a sua clientela, seja ela a instituição de ensino ou não, privada, seja ela de uma forma de ensino privada ou pública. Então, como é que você está apresentando a sua formação, né? o seu perfil a essa instituição? Eu tenho outra imagem para você. Qual é a imagem? Vamos lá na tela. Eita, muito triste, chateado. Então, aconteceu algo que você não está muito bem? Está chateado com essas informações que está acontecendo lá na sua secretaria, o seu trabalho não está te deixando assim com prazer, né? Está chateado com alguma coisa, houve alguma situação que te deixou chateado, então você é feliz, você é alegre, claro, nem todo momento a gente está se apresentando dessa forma, né? Ou feliz, ou chateado, ou triste, mas digamos que nós temos outras características aí para que a gente possa conversar sobre ela. Eu apresento mais uma para você. Eita, quem está fazendo o bico hoje, né? Chateado com algumas coisas que aconteceram ou não estar feliz com a sua profissão. Então eu pergunto, está feliz com a sua profissão? Você quer ser secretário? Já analisou as suas características? Né? Como você se comporta diante de pessoas? Né? Como é que você está mensurando o teu prazer ali no seu trabalho? Claro, não dá para pensar em trabalho que a gente desenvolve muitas horas ali naquele setor sem pensar em prazer, sem pensar em felicidade. Então, como é que você está hoje? Outra é assustado, se assustando com tudo, né? Então está colocando aí, vamos aqui para a tela, colocando aí a forma de apresentar a secretaria de uma forma assustadora, né? De tudo leva com uma mensuração muito grandiosa, né? Então, tudo que é falado, você cria um pânico, uma questão assim bem ampla, muito macro da situação. E vamos ver outra aí, né? Então, cara de paisagem. Será que é todo o tempo você está com cara de paisagem? Vamos refletir, né, que secretário, secretária, você quer ser, ou você está sendo no seu ambiente de trabalho. Então, a todo tempo, a gente tem que estar mensurando, né, esse nosso comportamento, como é que as pessoas estão nos vendo. Né? Às vezes precisa que um dedo nos aponte, né,
para que a gente possa perceber que características nós estamos apresentando. Então vamos lá na tela para a gente iniciar a nossa aula. Secretaria escolar e suas características. É tarefa de todos que atuam na unidade escolar participar de sua organização, a divisão de suas responsabilidades e a conjugação dos seus esforços são atitudes indispensáveis para o êxito das ações desenvolvidas na unidade escolar. Assim sendo, o planejamento, a execução e a avaliação são ações que devem ser realizadas em conjunto por todos nós, de forma que seus reflexos sejam percebidos por sua comunidade escolar. Então, vejamos, se nós estamos em um espaço na secretaria escolar, né, onde são colocadas informações à vida da instituição. Então, se é colocada a vida da instituição, naquele coração que é a secretaria, você, enquanto secretário escolar, eu digo bem, você, secretário escolar, você tem em mãos muitas informações. Como ela é colocada para você? Como é que você se apresenta com essas informações, né? Então, que tipo de relação você tem com a sua profissão? Será que você se envolve direta e indiretamente? Que perfil você apresenta? Quais são as suas características apresentáveis para essa formação de secretaria escolar? Falar em formação, nós vamos ver mais adiante qual a formação ideal para ser secretário escolar, certo? Vamos à tela. A secretaria escolar é o setor componente da unidade escolar responsável pela documentação sistemática da vida da escola em seu conjunto. Seu papel é o de proceder, segundo determinadas normas, ao registro. Então, venham aqui comigo. Da vida escolar dos alunos, da vida do funcional dos professores, dos técnicos e dos administradores e dos fatos escolares. Então, diretamente está ligado com toda a unidade escolar, a secretaria, onde você entra logo nessa instituição, você apresenta com esses professores, né, com a vida funcional dos professores, com os técnicos administrativos, com os alunos, os fatos da escola. Então, não dá para se perceber em outro espaço se não tiver passado pela secretaria. Então, todos sabem desse envolvimento, né? Todos têm que ter ciência e responsabilidade, muita responsabilidade desse envolvimento da unidade escolar à secretaria, o coração da escola, o coração da instituição escolar. Então, vamos lá. O secretário ou secretária escolar tem por responsabilidade organizar, sistematizar, registrar, documentar todos os fenômenos que se procedam no âmbito da unidade escolar, tornando viável seu funcionamento administrativo e garantindo a legalidade e a validade de seus atos. Gente, dá para pensar em um secretário escolar que não seja organizado, que não consiga catalogar essas informações, que não consiga organizar essas informações? Eu diria que logo na apresentação, né, para a gente perceber quem é o secretário e a secretária escolar, é a sua mesa. Como ela se apresenta, por exemplo? Aqui eu tenho as minhas orientações, ok? Eu tenho um copo com água, eu tenho passador de slide, eu tenho a caneta. Então, o meu espaço aqui de trabalho, ele está sendo colocado de uma forma que consiga ser organizada no tempo, no espaço, naquele momento, para que possa dar agilidade ao meu processo de trabalho. Em um espaço de unidade escolar da secretaria, por exemplo, não pode estar tudo junto e misturado, né? Que tenha uma visão, como é que eu posso dizer, uma poluição visual na sua mesa. Então, a cada momento, essa organização ela tem que ser bem concreta, ela tem que ser muito bem colocada, para que você, enquanto secretário, e as pessoas que passem por aquele setor, tenham uma percepção visual
agradável, né? Não dá para pensar em uma desorganização, não dá para pensar, o documento, né, que tá, então ele não está catalogado, ele não está organizado, ele não está classificado. Como assim? É função sua fazer parte desse processo de organização. E isso é diretamente, eu não diria nem indiretamente, é diretamente ligado à sua organização, tá? Então, prestamos atenção na organização. Se você não tem não desenvolveu essa habilidade de se organizar, é bom desenvolver para que possa colocar no mais ampla competência a sua formação enquanto secretário. Vamos à tela. Qual é o seu perfil? O profissional habilitado para atuar como secretário escolar deverá reunir em seu perfil características que possibilitem observar, pesquisar e refletir sobre o cotidiano escolar, de forma comprometida, compreendendo a imposição de condicionamentos estruturais, políticos e sociais que interferem no dia a dia da escola. Então, é por meio de seus conhecimentos, competências e habilidades e comportamentos que auxiliará na gestão escolar, assessorando, organizando e resguardando, melhor dizendo, aspectos administrativos, econômicos e sociais colocados à sua disposição. Vejamos, tudo do espaço escolar, da vida do aluno, da gestão, da organização administrativa, da organização pedagógica, é passada pela secretaria. Então, o secretário escolar ele tem acesso a essas informações. Então, ele tem que ter uma percepção muito responsável, muito crítica, muito organizada com essa documentação, essas informações, que vêm de uma forma estruturada e, às vezes, não tão estruturadas, de forma formal e de forma informal. Então, tem que ser discreto nas suas colocações, nas suas imposições, né? Então, é colocada de uma forma que não pode ser emocionalmente tão envolvida, né? Então, a razão, nesse aspecto do secretário escolar, ela lidera essa colocação, a razão, e não a emoção. Claro, nós não estamos falando em um ambiente aqui frio, né? Mas tem pessoas e isso tem emoções. A diferença é que possamos organizar essas ações e essas emoções para que elas não possam interferir no seu trabalho. Então, o secretário escolar, ele tem que ter uma comunicação muito responsável, né? Essa comunicação ela tem que ser de forma bem colocada, bem organizada, bem responsável, para que não possa prejudicar os andamentos da escola, da instituição, né? Com seus gestores, né? Com seu gestor, com seus funcionários, os professores, a própria comunidade, né? Os seus próprios alunos. Então, como se comportar, como se portar, como se colocar, como fazer essa comunicação de forma responsável. Então, vamos para o próximo slide. Vamos falar agora da formação. Quem sou eu enquanto secretário escolar? A situação do secretário escolar, nós vamos voltar um pouquinho ao tempo para entender como isso se colocava, tá? Então, ela pode ser abarcada como antes e depois do início da LDB. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em 1997. Os profissionais com formação anterior à lei recebiam seus certificados de habilitação ao exercício da atividade das instituições que proporcionavam o curso. Todavia, após a recente aprovação da deliberação de número 16, em complemento às 20 áreas do ensino técnico profissionalizante, estabelecida pela Lei de Diretrizes e Bases, definiu-se que, ao exercício da função de secretário escolar, é necessário, prestem atenção a esse ponto, diploma do curso de secretário escolar. Esse curso que vocês estão fazendo. Então, é nesse curso, venham aqui comigo, né? E nesse curso que vocês vão ter esse diploma do curso técnico de secretaria escolar. Então, veja, a teoria, ela tem que estar bem ligado à prática, mas isso não pode ser de forma
né? Eu sou formado, eu tenho conhecimento, né? Claro que a gente tem algumas pessoas que têm esse costume mesmo, né? Isso é bem cultural. Eu tenho conhecimento de tal área. Tá, você me prova que tem conhecimento? Na prática, sim. Mas o certificado, ele vai dizer quem é o profissional, né? A tua identidade enquanto profissional. Vamos pensar, eu, Fabiana Pinto, eu sou formada em pedagogia, eu tenho especialização em psicopedagogia, tenho especialização em tutoria EAD, né, docente de nível superior, e eu estou colocando isso para vocês, mas eu tenho como provar que sou através do meu certificado. Vejamos, se eu não tenho o certificado, o diploma de técnico em secretaria escolar, eu não posso dizer que eu tenho uma formação em técnico em secretaria escolar. Por mais que eu tenha habilidades desenvolvidas ao longo de algum tempo. Mas eu preciso provar que eu tenho essa habilidade, que eu desenvolvi essa competência junto, eu sou capaz, né? Estou provando que eu sou capaz através do curso do técnico de secretária escolar, dessa certificação, desse diploma. No que se alude à formação acadêmica, é habilitado para o exercício da função que obtém o diploma do curso técnico em secretaria escolar, de licenciatura plena em pedagogia ou de pós-graduação lato sensu a partir de 360 horas em universidades credenciais, tá? Então, se eu tenho o curso técnico em secretaria escolar, tudo bem. E se eu tenho um curso de pedagogia ou especialização, a graduação lato sensu, a partir de 360 horas, mesmo de que isso não é especialização, eu tenho que ter pelo menos 360 horas de especialização, tá? Nas universidades credenciadas ou curso de pedagogia, das licenciaturas, tudo bem. Eu posso trabalhar, claro, com um curso na especialização de secretário escolar ou técnico em secretário escolar, eu posso desenvolver habilidades e competências e justificar o que eu estou dizendo através do meu certificado. Próxima tela. Nós vamos ver agora 5 características de uma secretaria escolar exemplar. Tá? Enquanto vocês pensam aí, quais seriam essas 5 características de um secretário escolar exemplar? Isso não é engessado não, é algumas dicas que nós estamos trazendo para vocês, tá? Então pensem em 5 características. Enquanto vocês estão pensando, eu vou aqui, tomo um copo com água e volto para a gente discutir. Então, pensaram nas 5 características de um secretário escolar exemplar? Vamos lá. A primeira, sempre é a boa comunicação. Não dá para negar que a secretaria da escola é a porta de entrada para a comunidade escolar. Sendo assim, a secretaria, a secretária, o secretário é uma espécie de anfitrião. Ele recebe as pessoas, né, que acolhe os membros dessa comunidade. Por essas e por outras, é uma comunicação de qualidade. Uma comunicação de qualidade é essencial para secretárias escolares. E saírem bem nessa função, e isso inclui a comunicação oral e escrita. Vejamos, a primeira comunicação, o primeiro ponto, a primeira característica, né, digamos, para qualquer, eu vou além, para qualquer forma de profissão, qualquer profissão, é a boa comunicação, né? A comunicação oral, a comunicação escrita, até a comunicação visual, de gesticular também, a forma que você gesticula, que você coloca as coisas, né? Primeiro, que naquela primeira tela, lá no iniciozinho, a gente vai voltar aqui. Eu perguntei como é que você se apresenta, né? Que secretário você quer ser. Então, essa é uma forma de comunicação, a comunicação corporal. Então, como é que você quer ser colocado, que comunicação você tem, aí como é que você se apresenta, né? Então, essa comunicação, ela tem que ser muito... Vamos voltar lá para as 5 características. A primeira, comunicação, ela tem que ser bem trabalhada, né? Então, que forma você tem de colocar a sua comunicação?
Uma forma de garantir isso é sempre a formação continuada, né? Os cursos que vocês pretendem colocar, e claro, tem que iniciar desde sempre, né? Nunca é tarde para esse início, ou você já fez algum tipo de curso de especialização, de curso técnico, de formação continuada, por exemplo, em comunicação oral, comunicação escrita. Então, vamos lá, vamos fazer os cursos, vamos colocar aí nos seus certificados, não só a questão de ter o curso, mas colocar assim em prática, né? Tudo que a gente aprende nos cursos, porque é uma forma mesmo de se comportar, de interagir, e isso, e quem recebe esse público, né, essa clientela, tem que receber da melhor forma possível. Não dá para pensar em receber de forma desagradável, porque eu, por exemplo, não voltaria à escola se eu fosse recebida pelo anfitrião, que é o secretário, de uma forma desagradável, né? Então, imagina, se a recepção, se a secretaria me recebe dessa forma, como é tudo lá dentro, então? A organização das salas, os professores, quem é o gestor? Porque se o gestor não observa que a sua secretaria ela não tem uma vida saudável, né? Então não dá para pensar em outros componentes que fazem parte da escola de uma forma legal. É a mesma coisa quando a gente vai pensar em comprar algo numa loja, né? Então, como você é recebida pela vendedora? Se for de uma forma agradável, você às vezes nem quer, nem se interessa por aquela peça, em comprar, talvez você nem precise. Mas o envolvimento da comunicação da vendedora é tão agradável, é tão gostoso, é tão prazeroso, que você tem vontade de voltar e tem vontade de comprar e você leva mais de uma peça. Agora veja, se você vai àquela loja e não tem essa percepção agradável, não dizem assim, né, que a primeira impressão é que fica? É exatamente isso. Então, se você não tem essa primeira impressão prazerosa, você não vai voltar àquela loja para comprar. Talvez até você precise daquele produto, mas não vai voltar para comprar devido à recepção da vendedora, né? Então, essa comunicação, ela lidera aí a questão das vendas, que tem que ser muito bem trabalhada, bem resgatada, bem treinada, digamos, bem treinada essa comunicação, tanto a oral como a escrita, para que possa envolver essa comunidade escolar. Vamos à tela. Ética e descrição. Vamos falar um pouquinho da ética e da descrição, né? São dois pontos importantíssimos, além, claro, a gente já falou um pouquinho da comunicação, vamos falar um pouquinho da ética e da descrição. Estão ligadas diretamente a esse sucesso da secretaria escolar. Então, por interagir com os pais, com os alunos, os gestores e a comunidade em geral, as secretarias acabam sabendo de muita coisa, né? São assuntos pertinentes ou não. Então, nesse sentido, é essencial que elas mantenham o senso ético e a descrição, guardando segredos sobre assuntos sigilosos, evitando participar de rodas de fofoca, procurando não misturar a vida pessoal e profissional. Isso é indispensável para garantir a boa convivência entre os colegas e não comprometer a credibilidade com a secretaria. Gente, eu estou falando agora sobre ética e descrição. Quando a gente fala de ética e descrição, tem que mensurar o grau dessa responsabilidade na secretaria escolar. Veja, se passa pela secretaria escolar informações de responsabilidades, né, assim, digamos, de confiança, de credibilidade, não dá para pensar em um secretário que a todo tempo está com fofoca, com conversas desagradáveis, com indiretas, né, tirando a responsabilidade, tirando o foco ali da descrição para outras questões, porque deixa de ser um ambiente saudável, né? Então, como lidar com isso? Com a ética, com a formação de ética e com a formação de descrição. Por exemplo, vamos lá, eu sou gestora de uma unidade escolar e chegamos à conclusão que um professor ele não está rendendo muito bem, apresentando algumas características que não, digamos que não são saudáveis para a nossa instituição. E isso é comentado, claro, porque vai passar pelo RH, com a secretaria. E a secretaria tem digamos, uma amizade, uma aproximação com esse professor, vai lá
e fala para um professor. Então, acaba que acontecendo um arraio do corredor. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas eu conto ou dou uma indireta sobre determinado assunto, essa pessoa conta para outra pessoa e conta para outra pessoa e chega no final uma situação desagradável, né? Acaba que gerando um conflito e isso não é nada bom. Então, cuidado, muita responsabilidade, cuidado com a ética, cuidado com a descrição. Vamos lá para a tela. A educação. A educação é uma característica imprescindível para secretárias, pois quem procura a escola espera ser bem atendido e ter suas dúvidas esclarecidas com rapidez, de forma solícita. Secretários devem falar com um tom de voz ameno. Não precisam ser gentis, precisam ser gentis. Essa questão de não precisa está errado, tá, gente? Precisa sim ser gentis, simpáticos, pacientes e bem dispostos, né? Mau humor e grosseria definitivamente não combinam, não cabe com o posto, né? Tão importante e tão fortemente relacionado com o atendimento ao público. Então, vejamos, nós vamos voltar àquela questão da educação. Se for de forma grosseira, o atendimento de forma grosseira, de forma de cara de paisagem, né? Não tem gente que faz aquela, tipo, não tô nem aí, com cara de paisagem. Não dá para ter uma boa harmonia, uma boa convivência, de pensar em uma secretária de sucesso com pessoas que não têm educação. Primeiro, educação é uma consequência da sua vida anterior, isso é desenvolvido ao longo do tempo. Mas veja, né, se nós não colocamos o cuidado necessário, né, para esse comportamento, essa educação, bom dia, com licença, obrigada, né? Essa gentileza, né? Então, nós vamos perder clientela, né? E digo mais, está sujando a imagem da instituição, né? É como a questão da comunicação. Então, se a gente vai para uma instituição de ensino, a gente espera no mínimo gentileza, educação, uma boa comunicação. Eu peço, por exemplo, para que o secretário escolar, ele coloque as informações em uma declaração. Ele não pode dizer que não sabe, que não sabe quanto tempo, ou que não sabe desenvolver, por exemplo, ou com grosseria quando alguém vai solicitar um histórico. Então, ele tem que determinar um tempo, né? Tem que agradecer e, lógico, apresentar de uma forma bem agradável, para que aquele aluno possa voltar. Ele está saindo por quê? Vamos ver logo a questão da evasão. Será que ele está evadindo? Será que ele desistiu? Será que ele terminou o curso? Vamos pensar em outras probabilidades para que possa trazer também esse nosso aluno, né? Já estou pensando assim mais adiante, no crescimento da instituição e colocar depois lá no PPP, desenvolver, que vocês vão ver mais na frente, né? Então, essa questão curso técnico, né? Então, outras probabilidades de crescimento. Então, é através do secretário escolar que a gente pode mensurar esse crescimento, né? Que é essa questão da apresentação, da comunicação, cordialidade, gentileza. Então, vamos ver outro ponto. A questão da organização. É uma característica básica. Secretários desorganizados definitivamente terão sucesso. Secretários desorganizados dificilmente terão sucesso na carreira. Dificilmente terão sucesso na carreira. Vou repetir mais uma vez. Não dá para ter sucesso na carreira com um secretário desorganizado. É fundamental que os secretários mantenham sua área de trabalho em ordem. Uma mesa com gavetas sempre arrumadas, para que possam facilitar mesmo o seu trabalho, né? Então, elas precisam ter boas noções de arquivamento, além de capacidade de categorização, de objetos. As pastas devem ser bem classificadas, né, por tipo, e esses profissionais, eles precisam nutrir o hábito de fazer anotações, usar agendas, aplicativos que facilitem a organização intensa dessa rotina diária. Então, quando a gente fala em organização, eu não falo só de organização de mesa, de gaveta ou de apresentação. Eu falo de uma forma ampla, de uma forma macro. A organização de ideias, por exemplo. Eu tenho que ter um pensamento além,
né, do que só a minha função estabelece. Então, se eu estou recebendo essas informações internas da minha comunidade, eu preciso fazer algumas anotações, porque isso, diretamente ou indiretamente, vai estar ligado ao desenvolvimento da escola, né? Então, o secretário que recebe essas informações, por exemplo, eu sou da unidade que tem só educação infantil, mas eu recebo alguns pais interessados ao Fundamental 1, ou mesmo a um curso técnico, ou mesmo a EJA, e nós não temos para colocar, né, digamos, esse curso para ele, né? Então, como é que eu vou passar essas informações? Então, já vou anotando ali os interesses da minha comunidade. Eu sou secretário, eu preciso colocar essas informações para que futuramente isso possa ser repensado, se possa ser colocado, né, numa organização de sucesso para que a escola possa desenvolver. Eu não posso pensar, se não tem, eu não vou nem registrar o interesse da comunidade. Não dá para pensar assim, né, gente? A gente precisa pensar ao longo prazo, a médio prazo, né? O que é que vai fazer com que a minha instituição cresça? Eu faço parte da instituição, eu faço parte desse crescimento. Então, possivelmente, vão chegar informações, então eu preciso colocar essas informações anotadas para que futuramente, em reuniões pedagógicas, administrativas, elas possam ser apresentadas. Vamos ver a próxima tela. Vamos falar agora um pouquinho do domínio tecnológico, tão importante para quem é secretário escolar. A secretaria não precisa ser, o secretário, né, de uma forma geral, ele não precisa ser um expert em tecnologia, mas devem ter a familiaridade com os programas de uso contínuo. O pacote Office, por exemplo, né, o Word, o Excel, são exemplos de como colocar, né, na sua vida, no seu cotidiano, né, a sua prática. Então é interessante também que elas saibam utilizar o sistema operacional do computador, além das ferramentas como diário online, boletins virtuais, e-mail e a emissão de diplomas. A maioria das instituições não trabalham de forma agora manual, né? Tudo é muito tecnológico, esse desenvolvimento da tecnologia ao nosso favorecimento, o desenvolvimento da sociedade por completo. Então não se percebe mais, não cabe mais um secretário que não tenha pelo menos um pacote Office, né, para se trabalhar, saber trabalhar com o próprio sistema operacional da escola, né, digamos, as informações coletadas. Então, a vida do aluno é registrada de alguma forma. O sistema operacional da escola, ele precisa ser colocado, apresentado, ele precisa ser treinado, ele precisa ser de forma que seja funcional. Então, não dá para pensar em um secretário que não tenha esse envolvimento, né, com as mídias tecnológicas, né, com o sistema operacional da escola, com o pacote Office, por exemplo. Então, vamos treinar aí os secretários, sim, para que eles possam desenvolver essas habilidades, essas competências, né, com os equipamentos tecnológicos, né? Vamos para a próxima tela. Então, nessa tela, nós vamos falar um pouquinho sobre dignidade, integridade, descrição e presteza. Quando se trata de dignidade, o desempenho da profissão de secretário requer honra e dignidade. O secretário deve abster-se de qualquer comportamento que pressuponha uma infração ou implique em descrédito para a instituição. Gente, já pensou, a gente não ter, ou ter um secretário que ele não tenha uma dignidade, né? Que se comporta de uma forma errônea? Tem que pensar a sua profissão. Eu sou pedagoga dentro da instituição ou fora da instituição. Sou professora dentro da instituição ou fora da instituição. Então, eu preciso desenvolver, né, algumas responsabilidades, dignidade, para que o meu público também possa me ver lá fora de uma forma digna, né? Então, a Fabiana Pinto, lá fora também é professora, lá fora também é pedagoga. Já pensou eu não ter
é um comportamento digno lá fora, então a gente perde um pouco da credibilidade, né? Não dá para pensar, eu vou citar um exemplo aqui um pouco, digamos assim, um exemplo que cabe muito bem, né? A gente está em uma festa, por exemplo, não dá para pensar que o secretário escolar, vejamos, é bem chula que eu vou colocar, né, esse exemplo, mas numa festa institucional. Não dá para pensar um secretário escolar dançando, né, de uma forma, né, bem chame a atenção, né, de todo o público, porque, claro, ele vai ser apontado, né? Então, isso tira um pouquinho, assim, da sua apresentação, da sua dignidade, né? Então, eu não tô falando para vocês que vocês não possam ter vida, né, depois das portas fechadas da instituição. Não é isso. Mas um pouco de dignidade, de presteza, né, na sua integridade, na sua descrição, é preciso ter muita responsabilidade. Vamos falar um pouquinho da integridade. A lealdade e a boa-fé são requisitos para exercer a profissão de secretário. O sigilo profissional exige a observância rigorosa dos princípios da confidencialidade e da responsabilidade nos fatos e notícias que o profissional conhecer no exercício de sua profissão. Já a descrição é a qualidade exigida para salvaguardar o sigilo profissional, né? Salvar e guardar esse sigilo. Constantemente chegam ao conhecimento do secretário assuntos confidenciais, né? Relacionados à escola, exige muita descrição e contenção. Seja responsável, né? Então, a presteza aí é a obrigação de qualquer secretário oferecer a sua colaboração a todos os seus colegas. Então, quando a intervenção for necessária para agilizar o trabalho e o funcionamento da instituição. Digamos que aqui é uma secretaria, né? Aqui é uma secretaria, eu tenho vários secretários, chega uma pessoa para ser atendida e ela quer ser atendida de forma, na comunicação legal, de uma forma com a gentileza, com presteza, né? Então, tá todo mundo lá sentado e chega alguém para ser atendido. Maria, vai você, fulano, vai você, João? Gente, a pessoa está esperando, né? Então, no mínimo que ela quer um atendimento. E claro, com agilidade, porque a gente quando pensa em tempo, a gente pensa em o tempo, ele requer uma responsabilidade muito grande. Quem está ali numa secretaria, por exemplo, numa entrada da instituição, ele quer alguma informação. Então, vamos ter essa mobilidade aí dentro da secretaria para atender essa pessoa, né, que é tão importante para a vida da escola, né, para a vida da nossa instituição. Então, esse é o nosso público, essa é a nossa clientela, não dá para passar despercebido, gente. Vamos lá atender sempre com um sorriso no rosto, né? Para que esse cliente volte e que traga outros clientes também, essa mesma questão da educação. Então, vamos lá caprichar no atendimento. Próxima tela. Então, a atualização. Quando a gente fala de atualização, é cultivar os conhecimentos pertinentes, né? A área para que seu trabalho atinja o rendimento máximo. Sempre está atualizando essas informações, porque se eu tenho um aluno, por exemplo, que chegou há muito tempo, né, no ensino fundamental 1, né? Então, ele vai me trazer, ele está no ensino médio ou não tão longe assim, né, no próprio ainda no fundamental, ele precisa ser atualizado, a questão dos dados pessoais, o telefone, a questão mesmo de endereço, a formação dos pais. Então, esses dados eles precisam ser atualizados porque nós precisamos desenvolver algumas atividades nas escolas pedagógicas ou administrativas. E essa ficha cadastral, essa ficha do aluno atualizada, vai me responder várias questões. Então, elas precisam ser bem atualizadas, bem colocadas, para que a gente possa ter o máximo de informação concretas, porque quando elas não são atualizadas, elas deixam de ser concretas, né? Então, atualizadas para que a gente possa desenvolver algumas ações em nossa instituição. Então, de fato, uma observação importante para você, secretário escolar. Vamos para a próxima. As relações interpessoais.
Usar sempre as expressões por favor, por gentileza e obrigado. Tais expressões fazem parte de uma boa educação, né? Então, essa relação interpessoal, a qual já vimos em outras telas aí, já discutimos, ela é bem importante. Essa relação interpessoal, ela é uma exigência, ela tem que ser colocada em prática, não dá para pensar de outra forma, uma relação interpessoal não saudável. Então tem que ter uma relação interpessoal bem saudável, bem colocada, para que a gente possa galgar aí o nosso sucesso, né? A questão também da pontualidade e da assiduidade. A responsabilidade pelo funcionamento da instituição exige do secretário sua presença nos horários de atendimento. E a pontualidade, claro. Vejamos, se a gente marca um horário, a escola abre, por exemplo, às 7 da manhã, não dá para pensar em o secretário chegar às 10 da manhã, né? Então, a pontualidade, ela é bem importante para esse atendimento de sucesso. Eu não posso pensar em uma escola que a secretaria está fechada ou seu funcionamento ele não está ativo, né, ou desgastado pela falta de pontualidade de um funcionário. A mesma coisa é a assiduidade. Então, o secretário, ele tem lá as suas obrigações, né? Então, de estar presente com a sua carga horária bem definida. Claro que coisas acontecem ao longo da nossa vida, mas isso não é regra, né? É uma exceção, né? Talvez o carro deu algum problema, o ônibus atrasou, alguma coisa aconteceu, agora com algumas situações climáticas também, né? Contribui de forma direta ou indiretamente, mas nós temos que colocar isso com muita responsabilidade. A pontualidade, a assiduidade e essa comunicação também, se houver algum tipo de atraso, de coisa que aconteça que prejudique o andamento da secretaria, tá? Então, é na tua responsabilidade que vai estar essa pontualidade, essa assiduidade. Porque, veja, se eu sou secretária escolar, né, eu percebo também essa entrada dos professores, a chegada dos nossos alunos, e se eu também não coloco isso como exemplo, né, se eu também não dou exemplo, veja, sou espelho para muita gente, sou o secretário escolar. Então, como é que eu posso também exigir, junto à minha gestão, que o professor ele não atrase, que ele seja assíduo, que meu aluno também ele não tenha essas falhas, né, isso saia de uma questão que, isso pode acontecer para virar sempre uma rotina. Então, não dá para pensar assim, né? Vamos ser pontuais. A organização. A eficiência do secretário facilita o trabalho da direção, selecionando e encaminhando a ela somente as obrigações que lhes são pertinentes. Deve haver prestação de contas de todas as tarefas ao diretor. Então, o secretário escolar, gente, ele vai estar ligado diretamente à gestão. Além, claro, dos profissionais da escola, além, claro, da comunidade e dos seus alunos, mas diretamente ligado a essa gestão. Essa gestão vai dar encaminhamentos, né, procedimentos, documentos, né, que sejam diretamente ligados ao gestor. Então, isso precisa ser bem encaminhado, isso precisa ser bem detalhado, isso precisa ser bem organizado para facilitar até a questão mesmo de mensurar, de colocar situações pertinentes, o que é mesmo que o diretor possa resolver ou que não, né? Porque às vezes a gente precisa filtrar algumas informações para chegar à direção. Então, o secretário tem que ter muito cuidado com essas questões, né? De como colocar esse filtro aí para chegar ao diretor. Será que é mesmo viável encaminhá-lo para o gestor, né? Algumas situações a secretaria tem que resolver, os professores têm que resolver junto às suas orientações, às suas coordenações, né? Então, como isso pode ser colocado? Eu preciso descentralizar algumas situações, colocar responsabilidade a quem de direito. Então, o que é responsabilidade do professor, o que é responsabilidade da gestão, o que é responsabilidade da coordenação, o que é responsabilidade do seu perfil aí, da sua profissão enquanto secretário escolar. Conhecimento e exatidão de procedimentos.
O domínio de procedimentos da secretaria poupa tempo da segurança, administração do estabelecimento de ensino e diminui gastos, por exemplo, com impressos errados. Então, deve-se também observar as normas do regimentais da escola. Toda escola tem um regimento, né? Então, precisa ser treinado também esse domínio dos procedimentos da secretaria para que não possa haver despesas. A apresentação, cultivar a comunicação correta, a aparência pessoal, a cortesia, o respeito também da autodisciplina. Essa é a nossa apresentação. Nós vamos ver cuidado, gente, com comunicação, tá? Então, nós vamos ver aí um vídeo que fala sobre secretaria escolar. Nesse vídeo, nós vamos perceber algumas situações de treinamento mesmo, né? De como se comportar, como colocar, né? De como ter a responsabilidade de alguns detalhes de organização. Então, o nosso vídeo vai estar preparado para que você possa assimilar, conhecer e, claro, fazer algumas anotações enquanto o vídeo está aí posto para vocês, tá? Espero que vocês gostem, a gente vai comentar um pouquinho sobre ele e espero que vocês fiquem atentos ao nosso vídeo. A profissão de secretária está cada vez mais valorizada. Executivos, médicos, advogados, engenheiros, empresários, entre muitos outros profissionais, aumentam a sua produtividade e eficiência quando têm ao lado uma secretária competente e dedicada. Desde que o ofício apareceu nas civilizações antigas, possivelmente com os escribas, até hoje, a função da secretária sempre foi de grande confiança. A palavra secretária origina-se do latim secretário, que significa lugar retirado, conselho privativo, audiência secreta. A secretária é uma fiel depositária de segredos. Em suas mãos e por seu ambiente de trabalho passam informações sigilosas, projetos e iniciativas que precisam ser resguardados. Para ser competente e dedicada, uma pessoa de confiança, a secretária, tem que dominar um conjunto de técnicas fundamentais ao exercício eficiente da profissão. Apesar da existência dos cursos profissionalizantes de segundo grau e até mesmo de curso superior de secretariado, na prática, o que se vê é que a maior parte das secretárias se formam na própria mesa de trabalho, no dia a dia de suas atribuições profissionais. A secretária pode trabalhar em consultórios médicos, clínicas e hospitais, escolas, faculdades, escritórios de advocacia, fábricas e indústrias, numa infinidade de empresas, públicas e privadas. Entre as atribuições da profissão, a secretária deve saber planejar suas atividades adequadamente, organizar e manter arquivos, classificar, registrar e distribuir com precisão a correspondência. Tem que saber redigir corretamente, assim como digitar e executar serviços de escritório, recepcionar, registrar compromissos e informações, fazer o atendimento telefônico, gerenciar a agenda e coordenar reuniões. Ela precisa ter uma postura profissional condizente com as atribuições e responsabilidades da função. Deve manter uma boa apresentação pessoal, saber desenvolver suas atividades e conduzir o relacionamento com os colegas, clientes e a chefia. Exatamente por isso, o CPT, Centro de Produções Técnicas, produziu este videocurso, com o objetivo de ensinar as principais técnicas e procedimentos que a secretária precisa dominar para obter sucesso na profissão. A coordenação técnica deste curso é da professora Adriana Molica, técnica do Senai de Minas Gerais e consultora de grandes empresas em todo o Brasil. Este videocurso é direcionado para promover a formação profissional de secretárias e tem o objetivo de proporcionar às pessoas a capacidade de aprender, de avaliar, de criticar, de propor e tomar decisões. É isso aí, gente. Encerramos mais essa etapa, né? A primeira
introdutória do nosso curso de secretário escolar. Nós falamos de algumas características. A próxima aula nós vamos falar de registros, né? Então, teremos outras aulas aí para a gente ampliar o nosso conhecimento, desenvolver algumas competências, habilidades, né? Então, eu gostaria também que vocês fossem pesquisando mais, né? Fazendo suas anotações e a gente possa interagir melhor, você do lado de lá e eu do lado de cá, mas da mesma forma no pensamento aberto, nesse envolvimento aí do desenvolvimento da nossa educação em Secretaria Conhecimento e Secretaria Escolar. Um abraço para todos vocês.